Imagine o seguinte: em 2004, um tsunami devastador atingiu vários países da Ásia. Cidades inteiras desapareceram. Mais de 20 mil pessoas morreram. Famílias inteiras foram destruídas em poucas horas. Depois da tragédia, milhões de pessoas fizeram a mesma pergunta: se Deus existe e se Ele é bom, por que Ele permitiu isso? Essa pergunta não é nova. Ela já foi feita por ateus, filósofos, cientistas e também por alguns dos maiores pensadores cristãos da história. Na verdade, talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis que um ser humano pode fazer. Se Deus é bom, por que Ele permite tanto sofrimento no mundo? Antes de ser um problema filosófico, isso é um problema humano. Todos nós já passamos por momentos em que olhamos para o céu e pensamos: por quê? Talvez tenha sido quando alguém que você amava ficou doente, ou quando algo profundamente injusto aconteceu, ou quando você viu algo tão cruel que parecia impossível existir um Deus bom por trás da realidade. Nesses momentos, a pergunta não é apenas intelectual, ela é emocional, ela vem da dor. Mas essa pergunta também foi formulada de maneira muito clara por filósofos. Um dos primeiros foi o filósofo grego Epícuros. Ele apresentou o dilema de forma simples: se Deus quer impedir o mal, mas não pode, então Ele não é todo-poderoso. Se Ele pode impedir o mal, mas não quer, então Ele não é totalmente bom. Mas se Ele pode impedir o mal e quer impedir o mal, então por que o mal existe? Durante séculos, essa pergunta foi considerada um dos maiores desafios à crença em Deus. O filósofo e teólogo Augustine of Hippo argumentou que o mal não é algo que Deus criou diretamente. Para ele, o mal é a corrupção do bem, assim como a escuridão não é uma coisa em si, mas apenas a ausência da luz. Agostinho acreditava que Deus criou seres humanos com algo extremamente poderoso: liberdade. Um mundo onde ninguém pode escolher o mal seria um mundo onde ninguém realmente escolhe nada. Seríamos apenas máquinas morais programadas. No século XX, o filósofo Alvin Plantinga desenvolveu ainda mais esse argumento. Ele disse que um mundo com liberdade moral é mais valioso do que um mundo onde tudo é controlado, porque amor verdadeiro exige liberdade. Bondade verdadeira exige escolha. Sem liberdade, não existe moralidade real. Mas nem todos concordaram com isso. O filósofo escocês David Hume observou algo inquietante. Ele disse que a própria natureza parece cheia de sofrimento. Animais devorando outros animais. Doenças, desastres naturais. Mais recentemente, o filósofo William Owen apresentou outro argumento famoso. Ele falou sobre o que chamou de sofrimento aparentemente sem propósito. Imagine, por exemplo, um animal preso em um incêndio florestal, sofrendo sozinho na natureza. Se ninguém aprende nada com aquilo, qual seria o sentido? Esse tipo de sofrimento parece difícil de explicar, mas existe algo curioso sobre seres humanos. Quando algo maravilhoso acontece, quase ninguém pergunta: por que Deus permitiu isso? Quando encontramos amor, quando recebemos uma oportunidade inesperada, quando algo incrível acontece em nossas vidas, raramente paramos para perguntar: por que Deus foi tão bom comigo? Mas quando algo ruim acontece, a pergunta surge imediatamente: Deus, por quê? Agora deixe-me contar uma história real. Durante a Segunda Guerra Mundial, um psiquiatra chamado Viktor Frankl foi preso em campos de concentrações nazistas. Ele perdeu sua família, perdeu sua casa, perdeu praticamente tudo. Mas mesmo em um lugar cheio de sofrimento, ele observou algo. Algumas pessoas ainda ajudavam outras. Alguns prisioneiros dividiam seu último pedaço de pão. Alguns arriscavam suas próprias vidas para ajudar outros. Ele disse que o ser humano pode suportar quase qualquer sofrimento, se ele encontrar um sentido para ele. Essa ideia transformou completamente a psicologia moderna. Curiosamente, até pensadores não religiosos perceberam algo parecido. O filósofo Friedrich Nietzsche escreveu uma frase famosa: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Nietzsche não era cristão, mas ele percebeu algo profundo sobre a condição humana. O sofrimento se torna mais suportável quando ele tem significado.
E é exatamente aqui que muitos pensadores cristãos entram na discussão. O escritor e filósofo Lewis escreveu algo provocador. Ele disse: "O sofrimento é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo." Lewis não quis dizer que Deus gosta do sofrimento, mas que muitas vezes o sofrimento nos força a confrontar as perguntas mais profundas da vida. Outro filósofo cristão, John Hick, desenvolveu uma ideia chamada formação da alma. Segundo ele, o mundo funciona como um ambiente onde os seres humanos desenvolvem virtudes. Virtudes como coragem, compaixão, perdão, amor sacrificial. Mas existe algo interessante. Essas virtudes só fazem sentido em um mundo onde o mal também é possível. Coragem só existe onde existe perigo. Perdão só existe onde existe ofensa. Amor sacrificial só existe onde existe dor. Mas agora chegamos a algo realmente único no cristianismo. A maioria das religiões tenta explicar o sofrimento. O cristianismo faz algo diferente. Ele diz que Deus entrou na própria história humana e experimentou o sofrimento, na pessoa de Jesus Cristo. Segundo o cristianismo, Deus não ficou distante da dor humana. Ele experimentou rejeição, traição, injustiça, tortura e morte. Isso muda completamente a pergunta. Talvez a questão não seja apenas por que Deus permite o mal. Talvez a pergunta seja: o que Deus faz com o mal? No coração da fé cristã existe uma afirmação extraordinária, que o pior mal da história, a crucificação de Jesus, se tornou o meio pelo qual Deus trouxe redenção ao mundo. Algo terrível, transformado em algo que trouxe esperança. Talvez ninguém tenha uma resposta completa para o problema do mal, mas o cristianismo oferece algo profundamente diferente. Um Deus que não apenas observa o sofrimento humano, mas que entra nele, que sofre com a humanidade e que promete que o mal não terá a última palavra.